Salve, salve galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Lisias Ribeiro de Matemática. E eu falei para você que eu iria voltar, então eu voltei, mas agora para ficar. Então vem comigo, me dá a mão que eu te levo para aprovação. E vamos começar mais uma aula da melhor matéria do Brasil, que é a matemática. Galera, eu sei, você pode falar o que você quiser para mim, mas todos nós sabemos que uma das coisas que te fere, que te magoa, é ter sérias dificuldades nesse assunto. Nisso mesmo, na matemática básica. Lembre-se, a matemática básica ela é composta em cima de 4 operações básicas. Adição, subtração, multiplicação e o bicho papão delas, quem? A divisão. Já que a divisão ela é tão problemática, nesta aula de hoje nós iremos trabalhar as operações com fração. Nós iremos ver o que é uma fração, como eu posso representar uma fração, como a fração já caiu na história do Enem. E aí nós iremos mais e mais aulas falando de fração. Então vem comigo, vamos lá galera. Primeira coisa, ô Lisias, diz aí. Edu, joga na tela para mim, meu querido. O que é uma fração? Fração é nada mais, nada menos do que uma representação matemática daquilo que representa uma parte de algo. Isso mesmo, fração representa uma parte de algo. Agora imagina comigo que eu tenho esses blocos e eu preciso dividir esses blocos. Então eu vou fracionar, ou outra palavra que eu posso usar é fragmentar, ele em várias proporções. Mas uma coisa que você precisa colocar agora dentro da sua cabeça é que essas frações, essas proporções, elas serão todas iguais. Isso mesmo. Nós teremos todos os valores o quê? Iguais. Tudo bem? Entendeu? Entendeu. Então, sempre que eu for fazer uma divisão de algo, ele sempre vai dar um mesmo resultado. E aí eu posso representar ele sempre em uma fração. Professor, fala mais. Vem comigo então, aprovado? Vem comigo. Então, joga na tela, Edu. O que nós temos? Nós temos aqui algumas representações, onde eu vou ler para você agora essas representações. 1 sobre 8, o 1 está na parte de cima e o 8 está na parte de baixo. Da onde? Da fração. 3 sobre 5, o 3 está na parte de cima e o 5 está na parte de baixo. 9 sobre 13, o 9 está na parte de cima e o 13 está na parte de baixo. E assim sucessivamente. Se você prestar bem atenção no que eu falei para você, eu disse que alguém está na parte de cima e um outro alguém está na parte de baixo. Então existe uma barra no qual faz a divisão entre parte de cima da fração e parte de baixo da fração. Eu vou repetir. Existe uma barra na onde faz a parte de cima da fração e a parte de baixo da fração. Só que essa parte de cima e essa parte de baixo da fração, fique claro, ela possui um nome. A parte de cima da fração, ela é chamada de numerador. Como assim? Olha aqui para mim, ó. A parte de cima da fração, ela é chamada de numerador. Porque numerador me lembra a palavra número, ou seja, este numerador, ele vai ser representado por um número que vai ser identificado sempre na parte superior da fração. E o número que está embaixo, ele é chamado de denominador. Olha só, denominador, para nós na matemática, significa o quê? Fazer uma ação. Não entendi, fala aí para eu entender o que é fazer ação. Então vem comigo, me dá a mão aqui que eu vou te mostrar agora o que é fazer essa ação. Fazer essa ação é nada mais nada menos do que pegar este número 3 e dividir ele em 5 partes totalmente iguais. Eu vou repetir. Pegar o número 3 e dividi-lo em 5 partes totalmente iguais. Partes totalmente iguais. Então, o número de cima da fração é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Ok? Até aí tudo bem, aprovado? Até aí, ó. Você pode vir comigo e me dar a mão? Pode vir comigo e me dar a mão que nós iremos até a sua aprovação aqui no melhor cursinho do Brasil, que é o Pré-ENEM Digital de Mato Grosso.
Ok? Então, estudante, vamos lá, vamos seguir. Ô, professor, além disso, o que mais eu tenho que ter aqui, ó? As sacadas do professor Lisias. Vamos lá. Joga na tela, Edu. Esses números, eles vão ser sempre representados como uma leitura. Se o denominador for um número menor que 10, cada um deles receberá um nome especial. Como assim, Lisias? Preste bem atenção agora e olhe bem na sua tela. Sempre que eu pegar, olha só, galera, como por exemplo, esse número, lembre-se que numerador é o que está em cima e denominador é o que está embaixo. Vem comigo aqui, Edu, vou até trocar de lado para a galera ver o quanto que eu sou bonito, tanto na esquerda quanto na direita. Ó, o número que está embaixo, eu vou ler ele diferente. Está 1 dividido por 2, e eu vou ler como 1/2. 4 dividido por 3, e eu vou ler como 4/3. 3 dividido por 4, e eu vou ler como 3/4. Continua jogando na tela para mim, Edu. 1/5, e eu vou ler como 1/5. Além disso, professor, vem aqui comigo, ó. Que mais que eu tenho? 5 dividido por 6, então eu tenho 5/6. 2 dividido por 7, eu tenho 2/7. 3 dividido por 8, eu tenho 3/8. E ele, 7 dividido por 9, 7/9. O número que está em cima, que é o numerador, se você prestar bem atenção, ele não teve mudança na sua leitura. Mas o número que está embaixo, na parte de baixo da fração, conforme a definição nos diz, que é chamado de denominador, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de meio, de terço, de quartos, de quintos, de sextos, de sétimos, de oitavos, de nonos e de... Parou. Agora a gente vai para o segundo pedaço. No caso 10, eu posso chamar de décimos, tá? Ou eu posso falar um número dividido por 10 sem problema nenhum, tá bom? Então, ó, quando for menor, o denominador, lembre-se que denominador é o número que está onde, meu querido? Na parte de baixo da fração. Nós vamos dar um nome especial para ele. E o número de cima, lê-se normalmente. Tudo bem? Aprovado? Fala para mim, grita aí de onde você está agora. Tudo bem? Não, melhor. Eu quero agora o chat pipocando. Pipoca, chat. Pipoca. Plá, 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 plá. Pipocou? Diz aí para mim que está tudo bem nesse chat agora. É isso aí, aprovado? Ô, professor Lisias, vamos lá. E quando for diferente? Joga na tela, Edu. Quando que ele é diferente? Quando o denominador for maior que 10. Então, não se faz necessário eu ler diferente, dando sétimos, oitavos, nonos. O que ele vai acontecer? Vai entrar o nome avos. Ou lembra do seu vovô e da sua vovó. Lembra dos seus avós. Ó, avós. Avós. No qual eu vou dizer avos. Como assim, professor? Vem comigo aqui, aprovado! Joga para mim, Edu! 1 dividido por 12. Quanto eu vou ler isso? 1/12 avos. 5 dividido por 17. Como eu vou ler isso, Edu? 5/17 avos. Vamos além. 12 dividido por 45. Quanto que eu vou ler isso? 12/45 avos. 3 sobre 148. 3/148 avos. Tudo bem? Isso é uma leitura representativa quando o denominador for maior que o que, aprovado? Isso mesmo, 10, tá? Então, quando ele for maior que 10, se faz necessário aparecer qual palavra, aprovado? Diz para mim, avos, tá? Avos. Tudo bem? Tranquilo? Top of mind, hein? Essa aí é para você escrever seu nome como futuro aluno da Universidade Federal de Mato Grosso. Que top, hein? Vem comigo! Além disso, eu sei que eu tenho as frações que a gente chama de frações próprias e as frações impróprias. Ô Lisias, o que são frações próprias? Frações próprias são aquelas que o número que está em cima, ou seja, o meu numerador, é sempre menor que o meu denominador. Edu, joga na tela que eu vou ler o que a definição matemática diz. Ela diz assim: uma fração é própria realmente
realmente representa uma parte do todo, ou seja, um pedaço da unidade. Ou seja, ela é menor que o número 1. Para que isso aconteça, o numerador, ele tem que ser o quê? Menor que o denominador. Vou falar no cuiabanês. O número de riba tem que ser menor que o número de barro. Ou seja, o número que está lá em cima, ele é menor que o número que está lá embaixo. É isso mesmo, galera. Quando isso acontece, o que nós temos? Nós temos uma fração própria. Aí você vira para mim e fala bem assim, ô Lisias, nada do meu cotidiano me gera frações próprias. Parou. Inclusive, quer me chamar? Me chama que eu vou, bebê. Me chama que nós vamos lá. Na onde? Vamos comer uma pizza. Quando eu como uma fatia de pizza de 8, eu estou fazendo uma fração própria. Ou então, olha, um gordinho falando aqui de quê? De comida. Quando você vai comer uma barra de chocolate daquela marca que você ama, adora, essa mesmo. Quando você come, ó, o chocolate vem dividido em 3 partes e você come uma. Você comeu uma de um total de 3. Então também temos a representação como uma fração própria. Fique ligado que em alguns momentos o Enem já trabalhou essas frações como frações no qual ele diz o nome técnico lá dentro da prova, tá? Então saber a técnica, ela é top of mind do Brasil. Ah, acordou, né, bebê? Então vem comigo, me dá a mão que eu te levo para a aprovação, tá? Agora, o que são frações impróprias? Edu, joga na tela para mim. As frações são impróprias quando o número que está no numerador, ele é maior do que o número que está no denominador. Ou seja, quando eu faço a divisão, o resultado da divisão é maior que o número 1. Sempre que o número de cima for maior que o número de baixo, a divisão sempre vai dar um número maior que 1. E aí isso é uma fração que, professor? Imprópria. Tudo bem? Beleza. Então vamos seguir. Aí nós temos uma coisa que o Enem vai cobrar de você. Porque é um assunto da matemática básica que ele é considerado crucial. Que são o quê? As frações equivalentes. Edu, joga a câmera em mim, Edu. Porque agora eu vou mostrar para a galera o que é ser equivalente. Joga, eu vou fazer o charme agora, Edu. Ó, olha o charme, galera. Gato demais! Quer dizer o quê? Que eu, nesse momento, eu sou equivalente àquele ator famoso. Esse mesmo que você pensou. Escreve aí no chat. Esse, Educoff. Quer dizer que eu sou equivalente ao Educoff. Então eu posso entrar em qualquer momento aqui e falar para você, salve seres humanos! Vamos aqui, ó, chega por aí, para senão vão derrubar a nossa live. Tá? Então, quando eu falo que eu sou equivalente ao Educoff, eu estou hablando para você, eu estou falando para você que acontece o que, Lisias? Acontece uma coisa legal, quer dizer que eu e o Educoff somos iguais. Isso perante quem? Perante as frações. Até aí tudo bem? Massa demais, cara. Delícia demais. Então, o que quer dizer? Que frações equivalentes são aquelas que representam todas as partes iguais dentro de um grupo de fração, tá? Aí, Lisias, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o Enem vai trabalhar com frações com vocês. E em algum momento, uma das coisas que você precisa fazer é a simplificação de uma fração. Edu, joga na tela para mim que eu vou falar para a galera o que significa simplificar ou fazer uma fração virar equivalente. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, no qual eu vou dar um zoom para você. Ah, joga em mim, Edu. Existe uma coisa que diz assim, numa fração, tudo que eu faço em cima, eu preciso fazer embaixo nela. Se em cima eu multiplico por 8, embaixo eu também preciso multiplicar por 8. Se em cima eu divido por 2, embaixo eu também preciso dividir por 2. Se você pegar agora a sua calculadora e fizer 1 dividido por 2 e 8 dividido por 16, em ambas nós teremos a mesma resposta, 0,16.
25. Ou seja, preste atenção. Quer dizer que nesse momento, essas frações elas são o quê? Equivalentes. Eu vou repetir, aprovado? Essas frações elas são equivalentes, pois a divisão da primeira, o resultado, deu exatamente igual à divisão da segunda. Então elas são o quê, aprovados? Equivalentes, elas são iguais. Agora vamos para a parte que interessa, que eu quero mostrar para você. Como que o Enem cobra isso? Joga na tela, Edu. E vamos deixar a galera ler comigo agora, ó. Vamos lá. Um jogo pedagógico, questão do Enem de 2021. Ó, pertinho de nós, fresquinha. Um jogo pedagógico é formado por cartas, as quais está impressa uma fração em uma das suas faces. Então ele foi imprimir uma fração em cada uma dessas cartas. Cada jogador recebeu 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu a carta com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 3/9, tá? E que ele está pedindo para você fazer? Vem comigo, Edu, joga. Ele quer que você pegue essas frações e coloque ela em ordem crescente. Ó, olha aqui, ó, meu dedo, ó. Olha aqui, ó. Crescentemente. Então, eu preciso colocar essas cartas em ordem crescente. Você tem 2 maneiras. Se você é top of mind em divisão, nós vamos falar de divisão aqui, galera. Você é o top 01 do Brasil de divisão. Você vai dividindo 3/5, 1/4, 2/3, 5/9, vê os resultados, vão dar números decimais, coloque em ordem crescente e gabarita a questão. E escreve seu nome entre os aprovados. Professor, desculpa, não vai. Então o que você vai fazer? Vem comigo, me dá a mão que eu te levo para aprovação. A primeira coisa que você vai fazer é achar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Fique tranquilo que esse mínimo múltiplo comum nós iremos trabalhar aqui durante o curso, tá? No curso pré-ENEM digital, feito para você se inscrever dentro das universidades públicas do país. Então nós temos lá MMC de quem? Deixa eu voltar só para te mostrar de quem. De 3, de 4, de 3, de 4, de 5 e de 9. Então eu vou fazer o MMC de 5, 4, 3 e 9. Escreve o número, passa aquela reguinha do lado e vem a decomposição. Faz o MMC. Aí você chega em 180. Agora, Edu, joga na tela que eu tenho que contar algo para a galera aqui. Olha o que acontece, Edu. Quando eu tenho 3/5, eu tenho que pensar que número que eu vou multiplicar por 5 para dar 180? 36. Mas você não pode esquecer, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Que número que eu multiplico por 4 para dar 180? 45. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Que número que eu multiplico por 3 para dar 180? 60. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Que número que eu multiplico por 9 para dar 180? 20. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Edu, joga no pai. E olha aqui o que o pai tem para mostrar para a galera. Quando eu pego e já faço isso, me dá essas 4 frações, que são equivalentes a essas outras 4 aqui. Só que aconteceu uma coisa, galera. O denominador de todas as frações, por isso o MMC, o mínimo múltiplo comum, todas elas são iguais. Iguais a quanto, professor Lisias? Iguais a 180. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você e você vai me ajudar. Quem que é maior? 3 ou 4? Manda no chat. Pipoca. Quem que é? É o 4. O 4 é maior. Mas por que o 4 é maior que 3? Porque ele andou mais na reta dos números reais. Agora eu vou te perguntar aqui, ó. Quem é maior? 108 ou 45? 108. Quem que é maior? 108 ou 120? 120. Quem que é maior? 108 ou 100? 108. Então você tendo o mesmo denominador, a ordem crescente é de acordo com o número que está no numerador. Agora eu entendi, tudo faz sentido. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Ordenar os valores obtidos é nada mais nada menos, joga na tela para mim, Edu.
Já que os números de baixo, que são os denominadores, são iguais, a ordem crescente é nada mais nada menos do que 45, 45, 100, 108 e 120. Agora você coloca, 45 é 1/4, 100 é 5 nonos, 108, 3/5, 120, 2/3. Colocando isso tudo em ordem crescente, nós chegamos em qual resposta? Chegamos na letra A daquilo que você vai ser. Aprovado em nome de Jesus. Ok? Então, se você acredita, quero te convidar. Vem comigo, me dá a mão, que eu vou te levar à aprovação. Valeu, galera. Se Deus quiser e Ele quer, até o próximo encontro. Eu não sei vocês, mas eu vou voltar. Então vem comigo e tchau, galera! Seja muito bem-vindo, aluno da Rede Estadual de Mato Grosso. Mais uma aula do projeto Pré-ENEM Digital, iniciativa do secretário Alan Porto. Hoje a gente vai ter uma aula maravilhosa de Física, onde a gente vai revisitar algumas questões do Enem de 2024. A ideia é que a gente possa ver como aparecem essas questões na prova do Enem, para você não ficar com aquele medo que não é medo desnecessário. Gente, já te adianto uma coisa. A maioria das questões de Enem de Física não envolvem contas, envolvem conceitos, tá bom? Então pega uma água gelada aí, ou um cafezinho quente, o chimarrão se quiser, o tereré, e vamos lá, segue o bonde, bora, tá bom? Gente, olha só, essa questão aqui, ela é do caderno azul, é uma questão de 2024, e ela está falando sobre o airbag e a deformação que os carros sofrem durante uma colisão. Vamos ler ela juntinho? Edu, põe na tela aí. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro, enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são aqueles que têm estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que, durante uma colisão, apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam mais facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com o dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Ok? Então olha só, aqui já tem algo que a física vai tentar tirar do senso comum que a gente tem. Veja bem, gente, se você acompanha um pouquinho, se você conhece um pouquinho de automóvel, você sabe que a lataria dos carros elas tem se tornado cada vez mais flexível. Quem é mais antigo fala, não, esses carros hoje em dia eles são recicláveis, bateu, acabou. E a ideia é exatamente essa. A ideia é que o carro se arrebente todo, mas você não. Você tem que sair de lá ileso. Então por isso, a carroceria dos carros ela acaba sendo mais flexível, tá bom? Edu, põe na tela. Olha só, quando a gente dá uma olhada então em tudo isso daqui, veja bem, aqui nós temos a figura onde nós temos um automóvel sofrendo uma colisão. Esses bonecos são bonecos de teste que são usados nesses testes de colisão. A ideia é que eles tenham sensores e através desses sensores a gente consiga verificar o quanto de impacto cada parte do corpo humano vai sofrer. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro, vamos olhar as alternativas, Item A, aciona os airbags do veículo. Item B, absorve a energia cinética do sistema. Letra C, consome a quantidade de movimento do sistema. Letra D, cria uma barreira de proteção para seus ocupantes. E letra E, a velocidade do centro de massa do veículo ela é diminuída. Muito bem. Então, partindo dessa ideia, o que a gente tem que analisar? Item a item, se ele está correto ou se ele está errado. Uma coisa que ele já disse para a gente. A ideia desse Crumple Zone é que o carro sofra uma deformação. Ele vai sofrer uma deformação, mas você não. Bom, eu tenho uma arte aqui para mostrar para vocês. Olha só.
Quando um veículo está em movimento, lógico, ele tem energia. Energia é aquela grandeza física que não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser o quê? Transformada. Então lembra sempre disso, gente. Energia só pode ser transformada. Justamente por isso, existem várias formas de energia. Eu coloquei algumas aqui para vocês. Energia mecânica, térmica, nuclear, química, elétrica e radiante. Toda e qualquer forma de energia sempre tem que vir de outra. É lógico que um carro em movimento ele tem que forma de energia? Energia cinética. E essa energia cinética, ela provém da energia mecânica. Agora, olha só. A energia mecânica ela pode ser dividida em três. Nós temos a energia cinética, que é a energia que é associada ao movimento, a potencial gravitacional, que é a posição que o objeto se encontra, por exemplo, no chão, e a energia potencial elástica, que é aquela armazenada em molas ou materiais flexíveis. Então, quando esse carro sofre essa colisão, a ideia é que ele sofra essa deformação e, ao sofrer essa deformação, ele absorva o impacto. Absorvendo o impacto, ele absorve parte da energia cinética. Então, a ideia desse carro é que a lataria do automóvel absorva parte da energia cinética do movimento. Isso vai ter a mesma função do airbag. E como que funciona isso, professor? Quando está acontecendo essa colisão, quanto maior o tempo de colisão, maior vai ser a taxa de absorção de energia. Por quê? Porque menor vai ser a desaceleração. E quanto menor a desaceleração, menos força, consequentemente, menos impacto você vai receber. Tá bom? Então, a alternativa correta, a letra B. Ele absorve parte da energia cinética. Então, tenha sempre em mente isso, gente. Energia não pode ser criada, nem destruída, só pode ser transformada. Se esse carro está sofrendo essa colisão, assim como no airbag, a colisão aumenta o tempo de deformação, absorvendo parte dessa energia cinética. Tá ok? Matéria do primeiro ano do ensino médio, viu? Energia cinética e potencial. Mas você revisa no segundo e no terceiro ano no material estruturado, tá bom? Questão número 96. Põe na tela, Edu. Essa questão 96, ela fala de um assunto muito bacana, ainda dentro da perspectiva de automóvel, olha só. Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto, roda ou pneu, conhecida como seu centro geométrico, coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado por uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda ou pneu é colocado para girar a uma velocidade constante. Volta para mim, Edu. Então, olha só, a ideia nessa roda é que o centro de massa coincida com o centro geométrico. Professor, qual que é a diferença dos dois? Gente, o centro geométrico da figura é o centro, a parte central dela, o meio, né? Se a gente tiver uma figura que seja uniforme, você vai achar o meio. Agora, o centro de massa seria o ponto de equilíbrio. O centro de massa seria um ponto geométrico onde eu poderia concentrar toda a massa do corpo. O nosso centro de massa ele fica mais ou menos aqui nessa região. Por isso que numa luta, por exemplo, de judô, o atleta sempre tenta movimentar o centro de massa, tá ok? Então, nessa questão, ele já fala para você, ó, o centro de massa tem que coincidir com o centro geométrico. Põe na tela, Edu. Então, veja só. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica que a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda, até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de uma equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa, indicado pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Então veja, nessa figura a gente tem que entender que nós temos dois centros. O centro de massa, que desse pneu está nessa posição, e nós temos também o centro geométrico. O que é o centro geométrico? O centro geométrico seria o meio. Então, quando você analisa essa roda, o centro da roda estaria exatamente no meio. Eu preciso deslocar o centro de massa aqui para o meio. Muito bem. Então, dito isso daqui, eu coloquei uma artezinha para vocês. Põe na tela, Edu. Centro de massa é um ponto que representa o equilíbrio das massas de um sistema isolado. Ele é a posição média ponderada de todas as partes do sistema.
Então, por exemplo, se você pegar um quadrado como esse que aparece para vocês, o centro de massa estaria no encontro das diagonais. Muito bem. Quando a gente pega uma circunferência, o centro de massa vai estar no centro da circunferência. E quando eu tenho um triângulo? E aí? Como é que eu faço para encontrar o centro de massa? Bom, a gente vai traçar 3 medianas. A gente pega uma reta que vai do vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. O encontro dessas medianas é onde vai estar o nosso centro de massa, tá bom? Muito bem. Então veja, põe na tela, Edu. Quando eu olho para essa figura, eu vejo que o centro de massa, que é esse ponto em laranja no seu visor, ele está mais à direita. E o centro geométrico, que é o meio da roda, está exatamente no centro. Ou seja, eles estão na mesma linha. Tudo bem? Eles estão na mesma linha. Só que eu preciso puxar o centro de massa mais para o centro da roda. Então, como eles estão na mesma linha, tem 2 posições. Ou eu vou colocar essa peça de chumbo na posição 3 ou na posição número 5. Colocando na posição número 5, a gente vai deslocar o centro de massa, eu vou acrescentar mais massa para o lado direito. Colocando na posição número 3 para o lado esquerdo. E trazendo isso para o lado esquerdo, eu vou me aproximar para o centro geométrico, que é o que a gente precisa nessa questão. Então, a alternativa correta seria a letra C. Nós precisamos trazer, então, colocando essa posição exatamente na posição número 3, para trazer o centro de massa coincidindo com o centro geométrico, tá ok? Essa questão ela tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque centro de massa é um assunto que pode complicar, mas por enquanto a gente ainda vai ter algumas questões mais simples nesse Enem, beleza? Tá acordado aí? Vamos lá, mais uma, essa daqui é muito boa. Parte de transmissão de calor, assunto que despenca na prova do Enem, tudo bem? Pessoal, vou até adiantar um pouquinho. Existem 3 formas de se transmitir calor. Calor é energia que vai de um ponto para o outro devido à diferença de temperatura. O calor, ele pode ser transmitido por 3 processos. Você pode ter a condução, que vai acontecer com sólidos, a convecção, que vai acontecer com líquidos e gases, e a irradiação, que acontece por meio de ondas eletromagnéticas. Põe na tela, Edu. Então, olha só, nessa figura a gente tem os 3 processos de transmissão de calor. Veja que nós temos aqui a água dentro dessa panela que sofre convecção. A água que está mais abaixo é aquecida primeiro, sua temperatura sobe, então ela fica menos densa e sobe. Ao chegar na posição superior, a água troca calor com outras partículas, ficando mais densa e desce. No cabo da panela, nós temos um material sólido, onde é conduzido o calor, e perceba que eu tenho irradiação de calor através dessa fonte térmica. Então, volta para mim. Nós temos, então, 3 processos: condução, convecção e irradiação. Condução, sólidos; convecção, líquidos e gases; e irradiação com ondas eletromagnéticas. E é isso que essa questão vai abordar. Vamos voltar para a questão? Ó. Olha só. Põe na tela, Edu. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Volta para mim, Edu. Então, nessa figura, a gente vai ter várias etapas por onde o calor vai começar a fluir. Veja, nós temos aqui o coletor solar de vácuo, onde você tem a radiação chegando. Nós temos aqui um reservatório que tem uma massa de água que está numa diferença de temperatura. Veja que a água mais quente está aqui embaixo, a água mais fria... a água quente está mais em cima e a água fria está mais embaixo, tá bom? Então ele coloca da seguinte forma. Põe na tela, Edu. O processo pelo qual ocorre a transferência de calor nos coletores solares para o reservatório térmico é... Então veja só, nós temos que analisar só o coletor. E o que é o coletor? O coletor é essa região aqui, tudo bem? O que tem dentro desse coletor? Ora, dentro desse coletor, que é feito de um material térmico de poliuretano, nós temos água. A água é um tipo de fluido. Se a água é um tipo de fluido, qual é o processo de condução de calor, de transmissão de calor que a gente vai ter? Lembra? Transmissão de calor em líquidos e gases só pode ser a convecção. Portanto,
O processo que a gente vai estar analisando aqui é justamente o processo da convecção térmica. Tudo bem? Que me daria, nesse caso, a alternativa letra C. E convecção. Tudo bem? Fugindo um pouquinho agora de calor, fugindo de carro, já fizemos duas questões que envolvem de carro, vamos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Ondas eletromagnéticas, assunto que está muito presente no nosso dia a dia. Seja quando você usa o seu celular, quando você usa o fone de ouvido por Bluetooth, quando você usa o forno de micro-ondas. Por isso que o Enem todo ano menciona a parte de ondulatórias, dando um carinho especial para a radiação eletromagnética. Tá bom? Atenção nessa questão, porque ela também vai confrontar um pouquinho do nosso senso comum. Põe na tela, Edu. Questão número 106, olha só. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, os notebooks, de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente na esteira. Que explicação física justifica esse procedimento? Vamos olhar todas as alternativas e depois a gente faz um resgate. Olha só. Item A. Os raios-x não interagem com componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens. Será que é isso? Letra B. Os raios-x desmagnetizam o disco rígido do computador, quando refratados pelos componentes metálicos da bagagem de mão. Letra C. Os raios-x aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão, quando refletidos pelos componentes do computador. Letra D. Os raios-x não atravessam componentes densos do computador, o que impede a visualização dos objetos que estão à frente ou atrás deles. E letra E. Os raios-x ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão, quando difratados pelos componentes do computador. Volta para mim, Edu. Então, nessa questão, ela traz várias alternativas e cada alternativa pode ter um pouquinho de verdade. Mas lembra, eu estou falando de um aparelho de raio-x que é usado para segurança no aeroporto. Então, eu preciso analisar isso na perspectiva da segurança do aeroporto. Gente, para que a gente coloca a nossa bagagem na esteira? É para o policial que está fazendo essa verificação, para o agente de segurança, saber o que a gente está carregando. Se não tem lá, por exemplo, alguma arma branca, ou uma arma de fogo, ou qualquer coisa assim. A ideia é fornecer segurança para os passageiros. Tá, mas por que ele usa então o tal do raio-x? Olha só. Põe na tela, Edu. Aqui a gente tem as ondas eletromagnéticas do espectro eletromagnético. Então nós temos as ondas mais fracas, que são as ondas de rádio. Logo em seguida nós temos os micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Volta para mim, Edu. O que é importante você saber? O que faz com que a gente diferencie cada uma dessas ondas é o seu nível de energia, a sua frequência e o seu comprimento de onda. Você pode perceber que essa é a minha mão direita, viu? Da minha direita, eu estou de costas, da minha direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, o que está acontecendo? O tamanho da onda está ficando cada vez menor. Por que o tamanho está ficando menor? Porque a frequência de onda está ficando maior. Tudo bem? A onda está vibrando mais vezes por segundo, consequentemente o tamanho da onda vai diminuindo. E como ela fica com tamanho de onda menor, isso aumenta a capacidade de penetração nos materiais. Uma onda que tem muita energia consegue penetrar mais facilmente nos materiais. Por exemplo, a luz visível ela não consegue atravessar a minha mão por conta da densidade. Tudo bem? Agora, a radiação X ela consegue atravessar quase tudo no meu corpo. Gordura, consegue atravessar músculos, consegue atravessar água, mas não consegue atravessar os meus ossos. Tanto é que a gente faz o exame chamado de radiografia, e aquela parte escura da radiografia é justamente onde a radiação X chegou. A parte clara é aquela que foi protegida da radiação com seus ossos. Então é como se a parte clara fosse a sombra dos seus ossos, tá ok? Então é fácil ver aqui que a radiação que tem mais energia é a radiação gama. Agora, qual que ele está usando? É um aparelho de raio-x. Raio-x tem uma grande capacidade de penetração? Sim,
Mas vai conseguir penetrar no metal? Não, não vai conseguir penetrar no metal. Então, dessa forma, se o raio-x não consegue penetrar no metal, o agente de segurança não consegue saber o que tem dentro daquele equipamento, tá bom? Então, o raio-x não atravessa os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás dele. Uma radiação que consegue atravessar muitos materiais é a radiação gama. Mas a gente não vai usar a radiação gama num aeroporto, né? Porque ela já tem uma energia muito grande. Mas só para você ter uma ideia, quando você tem um material radioativo e você precisa proteger esse material do ambiente, você coloca esse material em grandes tambores de concreto e chumbo, porque o chumbo consegue barrar essa radiação, tá bom? Gente, eu me despeço de vocês aqui, eu espero que você tenha gostado da aula. Nós temos mais aulas em seguir. Eu quero que você se esforce bastante no ano de 2025, porque do lado de cá a gente vai dar o máximo para você aproveitar e, se Deus quiser, ter sucesso na sua aprovação, tá bom? Fica com Deus, um abraço e a gente se vê e até mais.